E agora uma notícia do Diário de Canoas. As Olimpíadas de Londres também estão entre os destaques do Diário de Canoas. Diariamente você acompanha as principais notícias dos Jogos Olímpicos na edição impressa do jornal e no site, que é o diariodecanoas.com.br. E o destaque de hoje, dessa terça-feira, é a expectativa em torno de César Cielo. O nadador estreou nesta terça-feira em Londres, se classificando para as semifinais dos 100 metros livres com o 10º melhor tempo. Ele volta às piscinas à tarde de hoje, tentando a final na vaga. Então, lembrando, acompanhe as notícias das Olimpíadas no site do Jornal do Diário de Canoas, que é o diariodecanoas.com.br, e na edição impressa do jornal. Bem, agora no TPM está na hora da gente falar sobre um assunto polêmico. Está no ar mais um Sinta Liga. Para falar sobre os professores que sofrem agressões dos alunos, eu recebo hoje aqui no estúdio a psicóloga Silvana Cláudio Fulginite e a diretora do Simpro RS, a Glória Bittencourt. Tudo bem? Sejam bem-vindas aqui ao programa, né? A gente sabe que essa história de agressões de alunos que agridem professores já vem de muito tempo, né? Mas está cada vez maior, né? Cada vez a gente nota mais notícias nos jornais e principalmente na questão de que não são só os alunos de escolas públicas que agridem professores, né? Aumentou também na questão de alunos que agridem professores em escolas particulares, né? Glória, tu aí como diretora do Simpro RS, vê essa realidade, encara essa realidade no dia a dia, né? Sim, com certeza. Sabe que cada vez mais professores estão sofrendo bullying, né? Bullying é um termo que, antigamente, se vocês forem procurar alguma reportagem, ainda vocês podem encontrar que professor não sofre bullying. O professor era considerado só que sofria assédio moral, né? Porque bullying é um ato de pares, de igual para igual, aluno com aluno, né? Colega com colega. Só que hoje em dia a gente já considera essa palavra bullying que o professor sofre. E cada vez mais. Porque nós, no Simpro RS, toda vez que, final de ano, quando o professor era para assinar a sua rescisão, nós tínhamos assim várias reclamações, né, deste caso de bullying, tanto da parte de alunos como de colegas, né? Então, nós, lá do Simpro RS, com essa demanda, nós resolvemos formar um núcleo, que é o NAP, que é o Núcleo de Apoio ao Professor. Então, ali, a gente vê que cada vez mais este fato, este tema é abordado, né? Inclusive, foi feita uma pesquisa, né, que 58% dos professores de escolas particulares no Rio Grande do Sul têm estresse, né? E a síndrome de Burnout acontece justamente por causa desse estresse dos professores, né? Desses professores, 14% apresentam a síndrome de Burnout. Isso é uma coisa muito séria. Desses 58%, 14%. 14% é a síndrome de Burnout. Então, é muito sério, né? Nossa. E claro que não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Em outros estados, por exemplo, tem a história de uma menina que agrediu a professora aqui, que saiu até uma notícia na Isto É, do dia 13 de abril desse ano, por exemplo. Descontente com a nota, a estudante abriu mão dos argumentos acadêmicos para contestar a correção e avançou sobre a professora Cristiane Souza Alves durante a aula. Ela usou xingamentos de baixo calão, a professora falando, né? Veio atrás de mim quando eu saí da sala e me empurrou, diz Cristiane, que após 13 anos de docência, passou um semestre sendo acompanhada no trajeto da instituição de ensino para sua casa e teve princípio de síndrome de pânico e começou a tomar antidepressivos, né? Por que o aluno chega a esse ponto? É muito pela questão, principalmente em escolas particulares, em universidades particulares, por pensar, por exemplo, assim, eu estou pagando o teu salário, então tu faz o que eu quiser. Eu acho muito interessante a gente discutir esse tema, né, Cláudia? Essas questões que a Glória trouxe, né, desse aumento da agressão contra o professor. Isso demonstra o quê? Antes a gente falava, né, que a escola é a continuidade de casa. E eu acho que é isso que esses comportamentos estão mostrando, assim. A falta de limite em casa
está refletindo nessas agressões na escola, né, a dificuldade dessa criança, desse adolescente, internalizar papéis hierárquicos, né? Porque a Glória colocou essa questão... Não tem mais respeito pelos pais e que dirá pelos professores, isso, né? Essa tolerância, né? Então, eu tenho que tolerar a frustração de que agora não, agora eu estou na escola, eu tenho que prestar atenção no professor. Não, eu quero fazer o meu desejo, a minha vontade é o que... Falta esse diálogo também, né? Cláudia, este ano, porque desde 2007 que o Simpro-RS formou esse NAP, né? Esse núcleo de apoio. Este ano, em maio, nós lançamos, então, um livro, que eu vou te deixar aqui o exemplar, inclusive, que é o Professor sob Pressão. Né? É prevenção e enfrentamento da violência no ambiente de trabalho. Então, este livro ele tem vários autores. Nós temos assim, professores que escreveram, né? Nós temos uma advogada, nós temos psicólogas, psicanalistas, né, que tem aqui algum artigo. Nós temos uma procuradora do Ministério Público do Trabalho, um juiz do trabalho também. Então, nós juntamos todas as palestras, conversas que nós tivemos com este pessoal e lançamos agora este livro. Esse livro fala da questão de prevenção, né? Existe algum diálogo dentro do Simpro-RS para que se evite, né, por exemplo, essas agressões dos alunos? Né? Onde é que isso vai parar? Como evitar que isso aconteça, né? E que a gente teve até um caso no ano passado, um professor que foi assassinado numa universidade, inclusive por um aluno a facadas, né? Para que isso não aconteça, por exemplo, a chegar um aluno, por exemplo, a matar um professor, né? Nós temos vários encaminhamentos, porque este núcleo tem advogado, tem psicólogos, né? Então, conforme está a situação do professor, o estado emocional, enfim, a gente vai encaminhar esse professor, ou se é para a parte jurídica, ou se é para a parte de atendimento psicológico, né? E ali ele vai receber todas as orientações, né? Com certeza. E, por exemplo, né, o Simpro ele trata dessa questão do professor e ele leva o professor aí para a questão de tratamentos, né, para ele recuperar a autoestima, porque com certeza um professor, a gente sabe da realidade do nosso país, né, além de ganhar ali baixos salários, ele ainda precisa enfrentar, né, essa falta de respeito muitas vezes do aluno, né. Por exemplo, Silvana, tu como psicóloga, né, claro que se essa questão da educação começa em casa, o que os pais que estão nos assistindo agora, que têm filhos já em idade escolar, podem fazer pelos seus filhos, né? Eu acho muito importante os pais acompanharem de perto a rotina dos filhos, né? Porque, às vezes, no dia a dia, com todas as atribuições de trabalho, isso fica um pouquinho de lado. E a criança ela vai mostrando sinais de que não está bem. Então, com comportamentos agressivos que vão se expandir para a escola. Então, é importante os pais tomarem cuidado com isso, né? Conhecendo o filho, conversando com o filho, estando na escola, para conhecer o que está acontecendo. Respeitar, muitas vezes, aqueles recadinhos que os psicólogos e professores mandam para os pais. Muitas vezes os pais trocam o filho de colégio e pensam, não, imagina, que absurdo, meu filho não é uma criança agressiva, o que esses professores estão pensando? Né? Avaliar, sair um pouco daquele papel de pai e observar o filho, né? É verdade, porque o professor, o educador, hoje em dia, ele é um pouquinho de cada coisa, né? Ele é professor, ele é o educador, ele é um psicólogo. Ninguém melhor do que o professor numa sala de aula para conhecer, né? Numa escola, num ambiente. Porque se passa ali 4 horas com o aluno, muitas vezes mais tempo do que os pais em casa, né? E ali a gente observa e... Glória, inclusive assim, quando esse aluno começa a demonstrar essa agressividade, na verdade ele também está pedindo socorro, ele está mostrando que ele não está bem, que ele precisa de ajuda, que os pais têm que ter um olhar mais atento. Com certeza. Né, para encaminhar, de repente, se for o caso, pedir uma ajuda, um auxílio de um profissional, né? Daí, né, fechando os olhos, a gente tem muitos também atendimentos de professores universitários. Então, de repente, lá, quando era menor, já apresentava, né, algumas situações. Gurias, muito obrigada pela presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos aí sobre essa questão de alunos
que agridem os professores. Obrigada pela presença. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, quarta-feira, a gente se encontra com muito mais ainda para você. Um super beijo, fica com Deus e até amanhã. Mais ainda para você, um super beijo. Fica com Deus.